Preciso te contar agora sobre uma reunião super importante no Corinthians marcada para essa quinta-feira. O presidente Osmar Stabile e membros do CORE, o Conselho de Orientação, vão se reunir para definir se o Corinthians fecha com a Responsa Gaming ou se mantém o contrato com a Esportes da Sorte. Na mesa as duas propostas. A da Esportes da Sorte, da renovação do contrato, o atual é de 103 milhões de reais. A partir de 2026, se o Corinthians aceitar essa oferta, o Timão passa a ganhar 150 milhões de reais fixos, mais 50 milhões de reais de bônus. Acontece que a Responsa Gaming, uma empresa recém-criada e ligada a pessoas que estiveram na PixBet, a Responsa Gaming topa pagar 180 milhões de reais fixos, com uma série de bônus que levariam para mais de 220 milhões de reais. Importante registrar que a Responsa Gaming topa fazer um adiantamento do dinheiro, para que o Corinthians utilize a grana, por exemplo, para a quitação do Transferban. Hoje o Corinthians deve cerca de 85 milhões de reais. O que pega é que o compliance do Corinthians fez uma série de apontamentos a essa empresa, colocando em dúvida a capacidade financeira de a Responsa Gaming cumprir com esse plano de 3 anos de contrato e pelo menos 180 milhões de reais por ano. Os apontamentos foram respondidos e serão apresentados ao Stabile e também ao CORE na reunião dessa quinta-feira. Queria lembrar também que entre os bônus previstos no contrato da Responsa Gaming, 12 milhões de reais são por participação na Libertadores da América. Então o Corinthians pode ter mais ou menos 50 milhões de reais de adiantamento da Responsa Gaming, além de 12 milhões pela presença na Libertadores em caso de título da Copa do Brasil. Já seriam 62 milhões para a utilização da quitação do Transferban. Para completar, registrar que o Corinthians decepcionou dentro de campo contra o Vasco da Gama, empate em 0-0 na Neoquímica Arena, com direito à reclamação de Memphis Depay quando substituído e de Dorival Júnior xingando um torcedor do Corinthians, de FDP, enquanto se dirigia para o vestiário. Ele foi xingado primeiro e devolveu com mais xingamentos. O Corinthians não fez bom jogo, pelo contrário, o Vasco foi melhor do que o Timão, especialmente no primeiro tempo, bem melhor. O segundo tempo foi um pouco mais equilibrado, até porque o Vasco apresentou uma pequena queda física. Fiquei com a impressão de que, apesar do empate em 0-0, o Vasco tem mais motivos para lamentar do que o Corinthians, porque o Vasco teve mais perto de vencer o jogo. A partida foi fraca, especialmente levando em consideração que tratava-se de uma final de Copa do Brasil. Tudo ficou para a partida da volta, jogo marcado para as 18 horas do próximo domingo no Maracanã. O campeão recebe 77 milhões de reais, a taça e a vaga na Libertadores da América na fase de grupos. Já o vice fica sem Libertadores, vai ter de se contentar com a Sul-Americana e pior, em vez de 77 milhões de reais, embolsa apenas 33 milhões de reais. 0-0 dessa quarta-feira foi assistido por 46.616 pagantes, com uma receita recorde do estádio corintiano, 5 milhões e 400 mil reais brutos. O que você acha da ideia de trocar Gabigol por Fagner? Maluquice? Pois saiba que esse movimento tem ganhado cada vez mais adeptos dentro do Corinthians. Já havia contado para vocês que o Gabigol desperta a atenção dos dirigentes mais próximos de Osmar Stabile. Muita gente defende que o Gabigol vire reforço alvinegro. Essa possibilidade estava praticamente descartada diante da possibilidade real de continuidade de Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas, dentro do Corinthians, começa a surgir uma esperança, uma luz no fim do túnel. É que o Cruzeiro quer a manutenção de Fagner emprestado até dezembro de 2026. O contrato atual de empréstimo se encerra no fim desse ano. Ele tem mais um ano de contrato com o Timão. E o Cruzeiro decidiu pela permanência do Fagner, até por isso vai procurar o Corinthians para iniciar discussões sobre o tema. Fagner foi emprestado ao Cruzeiro de graça, com metade dos salários pagos pelo Corinthians, a outra metade pelo Cruzeiro. Ele ganha 800 mil reais mês. Qual a estratégia de Osmar Stabile e companhia? Quando o Cruzeiro procurar para tratar sobre o Fagner, o Corinthians vai tentar entender as condições para um eventual negócio com o Gabigol. O grande problema diz respeito ao salário do atacante. 3 milhões 450 mil reais por mês. É quanto o Gabigol ganha entre salários, direitos de imagem e luvas. Sim, o Gabigol é hoje o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás do Memphis Depay e do Neymar. Se o Corinthians conseguir a aprovação do Cruzeiro para um empréstimo gratuito e com parte boa dos salários dele sendo pagas pela Raposa, pode haver negócio, qualquer outra negociação
que envolva mais dinheiro. Vai ficar bem complicado, especialmente para um timão que passa por enorme crise. Descobrir quanto o Corinthians vai faturar com a BYD pelo patrocínio pontual para as partidas finais da Copa do Brasil. Nessa quarta-feira, o Timão anunciou que a montadora de carros elétricos estampará sua marca na barra frontal da camisa do Corinthians no jogo de ida e volta contra o Vasco. Pois bem, essa negociação vai garantir ao Corinthians R$1 milhão e abre a porta para que a BYD permaneça no uniforme alvinegro para 2026. O Corinthians tem 4 espaços no uniforme e as tratativas podem melhorar com cifras ainda superiores se a repercussão em relação à BYD no Corinthians for alta nesses próximos jogos. Dá para dizer também que o Corinthians se deu muito bem com a classificação para a final da Copa do Brasil. Além desse 1 milhão de patrocínio, são pelo menos R$33 milhões em caso de vice-campeonato. Se o time for campeão, em vez de 33 milhões, o Corinthians fica com 77 milhões como prêmio pago pela CBF. Isso sem falar na renda, que vai bater próximo a R$5 milhões na noite dessa quarta-feira no confronto contra o Vasco. Essa receita líquida deve gerar na casa dos R$3 milhões. Se o Corinthians ainda vencer o título da Copa do Brasil, se garante na fase de grupos da Libertadores, mudando toda a projeção e o prognóstico para a temporada de 2026. Bora fechar o vídeo com informação importante. O compliance do Corinthians rejeitou o acordo entre o Timão e a Responsa Gaming, empresa de apostas esportivas que quer transformar o Corinthians em dono de uma própria bet. A oferta nas mãos do presidente Osmar Stabile é de R$180 milhões fixos por ano. Ainda há uma série de bônus que podem ultrapassar os R$200 milhões de faturamento. O grande problema é que o Corinthians não tem a confiança de que essa empresa é capaz de honrar com todos os vencimentos num contrato de 3 temporadas. Essa é a melhor proposta que o Corinthians tem, superior até a da Esportes da Sorte, a atual parceira, que já chegou a R$150 milhões por temporada, contrato atual de R$103 milhões. Antes de avançar nessa negociação, o presidente Osmar Stabile levou a proposta da Responsa Gaming ao compliance do Timão, que fez uma série de apontamentos. Esses apontamentos já foram repassados para a empresa, que ficou de dar uma resposta. O grande problema é a falta de lastro. Não há a convicção no Corinthians, especialmente no compliance, de que essa empresa tem capacidade financeira de honrar com os compromissos. Na noite dessa segunda-feira há uma reunião do CORE, Conselho de Orientação do Corinthians, e o debate será exatamente sobre o futuro do patrocínio master. Fica com 150 milhões da Esportes da Sorte, empresa consolidada que paga absolutamente em dia, ou se arrisca para tentar um acordo de R$180 milhões com essa casa de apostas de pouco lastro. Importante dizer que na semana passada circulou a notícia de que a Responsa Gaming estava disposta a pagar R$180 milhões por ano, além do Transferban. O Corinthians hoje tem R$85 milhões em pendências na FIFA que o impedem de registrar os jogadores. Em momento algum isso foi debatido entre as partes. O que o Corinthians pode ter é um adiantamento do dinheiro da Responsa Gaming, caso feche esse acordo, e com esse adiantamento o Corinthians quitaria os R$85 milhões que o impedem de registrar novos jogadores. O que você faria? 150 milhões da empresa garantida ou arriscaria nos 180 milhões de uma empresa nesse momento apontada como alguém sem lastro? Já usa o espaço para comentário e deixa sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Fabinho Soldado. Tenho contado para vocês já há algum tempo que o diretor executivo de futebol do Corinthians está com os dias contados no Parque São Jorge. Apesar da chance de título da Copa do Brasil, a pressão pela demissão dele é enorme. Primeiro por conta do salário, R$370 mil por mês. Se o Fabinho ficar para o próximo ano, há um aditivo deixado por Augusto Melo pouco antes de sair da presidência, que vai lhe garantir ainda mais um aumento, e ele passaria a ganhar 430 mil mensais. Esse salário extremamente alto, com umas questões internas e a relação próxima do Fabinho Soldado com o ex-presidente que sofreu o impeachment são os grandes responsáveis pela intenção da atual diretoria em dispensar. Fabinho sabe desse movimento e já se movimenta no mercado. Um dos principais interessados em sua contratação é o Internacional, que demitiu recentemente o André Mazzucco e viu o D'Alessandro também desistir do clube. O Abel Braga é o responsável por buscar um novo executivo de futebol, Fabinho Soldado, que já havia estado na mira do Internacional em outras 2 oportunidades.
Pergunta que eu deixo para você, torcedor corintiano. Fabinho Soldado merece ficar para o próximo ano? O que você pensa sobre o salário dele? Vale a lembrança de que com 430 mil mensais, o Fabinho vai ter um salário típico, parecido com o de Rodrigo Caetano na CBF e com o de João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base do Palmeiras e responsável por Palmeiras embolsar mais de 2 bilhões de reais com transferências de atletas da base nos últimos 10 anos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.